que sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Voltamos, né, irmãos? Estava um pouco sumido aí, as irmãs com muita esmeria fizeram aqui o Outubro Rosa. Vamos estar fazendo agora o Novembro Azul, mas não vai impedir das irmãs, nós temos cada dia mais, com auxílio do Espírito de Deus, elaborado um quadro que você sinta não só representado pela nossa equipe que está aqui, mas edificado por Cristo, amém? Está aqui na produção, vídeo e áudio, a nossa irmã Aline Félix, que deu uma aula de finanças aqui, o nosso irmão Rafael, que ele vai estar sentado aqui um dia, pastor Jonathan, que virou agora sócio de uma cooperativa que viaja em Minas Gerais inteira e está procurando tempo para o podcast, mas eu mando um abraço para a irmã Madalena, que não pôde estar aqui hoje, motivo de estar fazendo uma obra missionária, amém? Deus abençoe, irmã Madalena. Pastor Jonathan, estamos aqui, né? 1 Samuel 7:2 Cast, fazer as apresentações. Estamos no estúdio Aline Félix, a nossa principal patrocinadora. Vai ficar aqui, tá, irmãos? O Instagram da loja da nossa irmã. Nós temos batido ali para pedir vocês que, se vocês assim confiar no trabalho da irmã, visita a página dela, você vai ver que é um trabalho extremamente profissional, ético, familiar, que tem tudo que pode te deixar mais confortável para você ser representado pelas vestuárias que ela tem ali para te apresentar como modelo, amém? E na sua casa, você vir aqui no estúdio dela, você sentir o máximo confortável possível, amém? E temos aqui também, vai ficar aqui, tá? O Instagram da comunidade terapêutica Fonte de Vida, Jesus Fonte de Vida, que nossa igreja assistimos ali com cultos, com obras sociais. Se você tem alguma doação, se você tem algo que possa contribuir com essa comunidade, ela é extremamente social, ela não tem um amparo do governo. Então vai ficar aqui também o endereço da igreja onde a gente congrega, se caso você tiver alguma coisa para doar que dê para direcionar até lá. Nós estamos lá terça, quinta e domingo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, para agradecer a vocês, agradeço aqui os números de seguidores, pastor, desse trabalho que a gente temos ancorado junto com nossa equipe, né? Agora já tem uma equipe, né? Todos nós, né? Uma equipe. Nós estamos na meta de 200 inscritos, pela graça de Deus. Esse final de semana foi glorioso, porque deu uma levantada lá e eu continuo lá, irmãos, deixando like, dando joinha, fazendo comentários, pode fazer perguntas lá na descrição, 158 já. 158? Olha pra você ver, glória a Deus, irmão, pensa só, chegar a 200 é simples. O YouTube vai ver assim, ó, nossa, esse conteúdo é bem relevante, né? Crente não é só come, ele também precisa falar de Jesus. Então, vai lá, convida seu pai, sua mãe, pode pegar o celular de todo mundo e se inscrever, que alguém vai receber esse conteúdo na uma hora. Amém? Então, vamos lá, gente, pra gente não se delongar, a gente tem uns horários a cumprir. Eu louvo a Deus pelas nossas vidas, amém? Tá aqui o pastor Jonathan, que tá 1 mês e pouco, porque trabalho, sempre nos auxiliando e tal, e também é um dos âncoras, um dos fundadores desse trabalho, juntamente com todos nós que estamos aqui, porque tudo é brotado no coração de Deus para a edificação das suas vidas. Nesse Novembro Azul, sabemos que vai ficar aqui, né, a conscientização dos cuidados do homem, né, com a questão da sua saúde e tal, mas a gente vamos abordar aqui alguns assuntos, e hoje o que é proposto para entrevistar o pastor Jonathan é chamado ou vocacionado, amém? Porque a gente hoje temos uma limitação de que é chamado, de que é ser vocacionado, porque eu sempre falo isso, que o líder ele não se oferece, ele se manifesta, amém? E o pastor Jonathan tem, com algumas perguntas que foram propostas em pauta, vai estar explicando aqui no nome de Jesus. Para que a gente ganhe tempo, tá bom? Eu já vou estar lendo o texto proposto, pastor. O senhor pede desculpa por estar assumido,
conversa com o seu gerente, tá bom? Pra você não ficar viajando tanto, amém? Que as pessoas perguntam do Senhor. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 9, pastor, que foi proposto aqui pela pauta, está escrito assim: quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Fraseando o texto em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 11, agora, porque foi lido 9. Para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Para trazer esse termo, esse tema, pastor, que nós vamos elaborar aqui, algumas dúvidas, como o pastor fala, papel, caneta na mão, você vai aprender. E se você quiser também um segundo podcast mais aberto sobre isso, pode falar lá, quero mais explicações, tá bom? Nós estamos ali para assessorar os irmãos. Chamados e vocacionados. Vou fazer algumas perguntas para o senhor, mas de antemão, o que esse tema fala com o senhor? Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Amém. Peço perdão aí pelo sumiço, mas o trabalho também tem me chamado a atenção para algumas viagens, então acaba que eu tenho me ausentado. Mas estava com saudade já desse momento, de poder rever os meus amigos. E hoje nós vamos falar sobre chamado e vocacionado. Particularmente, pastor Venâncio, eu tenho comigo que nem todos que são chamados são vocacionados para uma obra específica na igreja. O chamado, ele é para todos, mas a vocação ela é para alguns. Verdade. Esse texto que o senhor acabou de ler é um texto escrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, e ele frisa muito bem que ele foi constituído pregador, apóstolo e gentil dos doutores. Para nós, hoje em dia, já não basta ser pregador. O cara era pregador, apóstolo e doutor. O cara era mestre. Então, assim, para mim hoje acontece uma confusão, porque existem pessoas que às vezes não vai dar fruto porque ela está alocada no lugar errado. Ela está servindo no lugar errado. Tem pessoas que vêm para a igreja hoje e ela ainda não conseguiu identificar o seu chamado. E aí quando você não identifica o propósito que Deus tem para a sua vida, você quer fazer tudo. Você quer participar do louvor, você quer participar do jogral, que a gente fala jogral, mas para ficar mais claro para vocês é teatro. Isso, irmão, diferenciado. Jogral. Eu nunca tinha ouvido isso. As pessoas querem participar do diaconato, ela quer ser pregador, e daqui a pouco já está perguntando quanto que vai ter consagração na igreja, que ela quer subir de nível. E 2 meses depois, agendas abertas. Agenda aberta, e 3 meses depois, que já não tá bom para mim, vou abrir minha própria igreja. Jesus Júnior. Tipo isso. Então, assim, o chamado, ele é para todos. Você pode ver que no plural Deus chama todos, mas especificadamente a vocação ela é para alguns. O apóstolo Paulo, ele foi colocado como apóstolo, mestre e pregador. O cara, ele era gabaritado. Antes dele ser escolhido por Jesus, Gamaliel já era seu mestre. Ele já tinha conhecimento da lei, tanto que ele vivia para a lei de uma forma que... extrema. Eu posso... Tem uma palavra que fala na teologia, esqueci o nome dela agora, que é tipo assim, é como se você pensasse como Deus. Aí é tipo assim, poxa, se esse cara tá morrendo, ele tá dando a vida dele pela lei, o que ele não faria pela graça? Entende? Então vou pegar esse cara para mim, vou escolher esse cara para mim. Então assim, Deus ele chamou, salvou o seu povo, chamado geral. Vocação, Deus separou alguns dentro da igreja para ministérios específicos. Amém, pastor. E para a gente evoluir o assunto,
Sabemos que a palavra chamado não está algo só também de você chamar uma pessoa, mas tem um significado também de chama, né? Daquilo que arde, não é verdade? Então o Espírito de Deus sempre queimou no coração de todos que estão aqui para uma chamada. E como o Senhor bem disse, agora a vocação é diferente. Sabemos que, igual o Senhor falou, o apóstolo Paulo ele se esforçou no judaísmo, porque o judaísmo não tem uma questão totalmente chamada, é uma questão mais hereditária por tribos, não é verdade? Então talvez, igual os filhos de Arão, eles, por eles ser da linhagem de Arão, eles eram sacerdotes, mas sacerdotes e submissos. Eles foram vocacionados para aquilo, ao ponto que o fogo estranho deles fez eles ser consumidos dentro do templo. Mas vemos que hoje em dia as pessoas não estão respirando para ver qual a sua vocação em Deus. Eu estou falando respirando, ouvintes, espiritualmente falando. Porque, irmão, você pode fazer desde limpar o chão da igreja até você subir no altar para pregar, irmão. Eu amo fazer tudo que for na igreja, entendeu? Servir a ceia, eu amo fazer tudo que está na igreja. Mas só que tem coisas que Deus te chamou especificamente para aquilo. Deus ele te vocacionou para aquilo, entendeu? Então, entre aspas, você nunca pode cair no seu coração de achar que você está ajudando a Deus. Você tem que entender o seguinte: Deus, é isso que você quer que eu faça? Porque servir a Ele já é um chamado. Agora, você ser vocacionado é uma coisa que Deus separou você para isso. Mas vai uma bomba no seu peito. O pessoal gosta da bomba, né? Porque esse podcast, ele não é nem reformado, nem pentecostal, ele é integral. Ele não faz mal para ninguém. Mas nós gostamos do fogo também. É uma bomba no seu peito. Pastor, isso vai confrontar alguns. Vai. Todos são chamados e são vocacionados? Não. Explique por quê. Você está preparado, né, irmão? Não fica bravo comigo, não. Tá? A gente vai falar de Bíblia aqui nessa noite. Amém, querido? Pastor, o senhor me fez uma pergunta perguntando. Você me fez uma pergunta. Todos que são chamados são vocacionados? Não. Por quê? Por exemplo, em Mateus 11, 28, me ajuda aqui, irmãos. Vinde a mim alguns que estão cansados e sobrecarregados, não é isso? Não, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Amém, todos. João 3,16, e Deus amou alguns de tal maneira que deu seu Filho unigênito, tá certo? Não, Deus amou o mundo de tal maneira. Tá, João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado de alguns. Não, do mundo. Pois é, então esse é um chamado universal. Deus chamou todos para a salvação, que Ele deu seu Filho para todos, para morrer por todos. Verdade. Amém? Então, esse é um chamado universal. Então não é alguns, é todos estão inseridos. Isso é um chamado geral. Agora, o chamado para a salvação, o chamado geral é o chamado para a salvação. E esse chamado ele é para todos. Deus quer salvar todos. Isso é um chamado geral. Agora, a vocação ela é específica. Paulo vai falar de 5 ministérios: o apóstolo, o mestre, o evangelista, o pastor e profeta. Tá certo? Só um adendo, pastor. Sim. Lembrando que isso não é ministérios, não títulos. Justamente. A pessoa mistura isso. Justamente. Então, assim, existem pessoas que são vocacionadas para esses ministérios. Todos quantos foram escolhidos para tal ministério, irmãos, eles vão receber galardão. Tem gente que vai ser salvo só por estar na igreja, irmão, por ter fé em Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz. Mas isso não quer dizer que ele vai receber galardão, porque o galardão vem das obras. Sim ou não? Segundo a palavra, sim. Segundo a palavra, o galardão ele vem das obras. A salvação ela é pela graça. O galardão é pelas obras. Mateus 10, 42 fala que aquele que serve um copo d'água na igreja já tem o seu galardão garantido no céu.
Quem dera se todo mundo tivesse essa visão, né? Não. Quem dera se todo mundo pensasse assim, tivesse essa simplicidade. Poxa, cara, só de eu estar servindo. Porque o problema, irmão, não é servir. O problema é você ter prazer para servir. Porque hoje o que está faltando hoje são pessoas prazerosas em servir o reino de Deus, em servir a igreja, entender que a igreja é uma parte do reino de Deus aqui na terra. Então, eu tenho orado em relação a isso, pedindo ao Senhor que as pessoas voltem a ter prazer em servir, sabe? Que não façam as coisas reclamando. Porque tem gente, irmão, que, eu sou pastor, eu não tenho que limpar a igreja. Eu sou apóstolo, eu não tenho que servir ninguém. Eu que tenho que ser servido. E não é assim, entendeu? Agora, o vocacionado, ele é separado por Deus para exercer ministérios específicos dentro da igreja. A gente tem, por exemplo, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 ao 11, a igreja, ela é um povo salvo. Agora, dentro da igreja, alguns serão vocacionados para áreas específicas. Amém? Chamado, irmão, qualquer um pode escutar, pastor Venâncio. Chamado para a salvação, qualquer um pode escutar. Agora, a vocação para determinado ministério, só o vocacionado escuta. Glória a Deus. Então, o Senhor está basicamente nos expressando que assim, a gente temos que entender de chamado e vocacionado, que fazendo uma coisa bem rústica, a gente temos que entender que você ser chamado é uma coisa, você ser vocacionado é como se fosse o caminho do seu chamado, mas não quer dizer que uma palavra disfunde com a outra. Justamente. Porque tem pessoas que são muito empolgadas com Jesus e pouco racional em Cristo. Eu oro, pastor, por uma fé racional, uma fé fundamentada, porque hoje em dia as pessoas elas têm muita estratégia e pouco conteúdo em Deus. Ela tem estratégia, é como Deus fosse o fã-clube dela. Vamos abrir uma igreja de homossexual? Vamos. Vamos tirar alguns textos? Vamos. Tem público para a igreja para homossexual? Tem. É só Entendeu? rasgar alguns versículos aqui que simplesmente só você deixar a Bíblia de lado. Mas você pode usar ela, porque toda doutrina e religião sai da Bíblia. Amém? Vamos abrir uma igreja que eu uma vez, irmão, só um testemunho para a gente fazer uma pergunta. Tem igreja para tudo, irmão. E uma vez eu estava trabalhando em Fortaleza, aí eu trabalhando em Fortaleza lá, os caras abriram uma igreja do SUF. SUF. Aí os caras, tipo, com a linguagem de sufista, nada contra, viu, irmãos? Mas é engraçado. O cara com a linguagem de sufista falando assim, não, mano, Jesus, ele era sufista. Aí eu olhei assim, falei, sufista porque quando ele foi até Pedro, ele pegou uma onda, ele foi sobre as águas. Aí, tipo, eu olhei e falei assim, essa foi profunda. Mas amei, é o estilo dos irmãos. Mas o texto está falando isso, irmãos? Não, o texto está falando de outra forma. Então, para a gente ir para a segunda pergunta, que vai mais uma bomba. Pastor, a gente sabemos que a pessoa ela tem que ter uma vida, eu até preguei isso ontem na igreja, que a gente temos que entender que para Elias fazer um clamor para Deus consumir o holocausto, primeiro ele arrumou o que estava quebrado, não é? Então o sinal para Elias reconciliar o povo de Israel para depois lá embaixo eles falarem o que verdadeiramente há um só Deus de Israel, ele restaurou o que estava quebrado. Então o altar é um sinal de uma reforma de Deus. Sim. Porque tem muita gente que pede Deus com o altar destruído. E a prioridade de Deus não é atender seu pedido, é você ter uma vida no altar dele. Não é verdade? Uhum. Quais são, pastor, os sinais que alguém, por sentir que tem uma vocação ministerial, então vai essa pergunta.
Quais sinais que alguém possui para que um líder, um pastor, quem está ouvindo, fale assim, não, eu tenho vocação para isso, eu tenho um tino para isso. Quais sinais que o Senhor assim, possa dar para a identificação? Ô Varão, eu costumo observar e dizer que a pessoa, quando ela é vocacionada, ela é diferente dos demais. Ela é totalmente diferente dos demais. Por exemplo, em Daniel, Daniel era um homem diferente. Era um jovem, foi levado cativo para Babilônia. Dentre todos, era um homem diferente. Daniel, ele tinha vida com Deus. O apóstolo Paulo, depois que ele teve um encontro com Jesus em Damasco, Atos 9. em Atos 9, depois daquele encontro, Paulo ele teve uma vida com Jesus. Paulo aprendeu mais com Jesus no deserto do que os discípulos em 3 anos andando com Jesus. Verdade. E não teve aceitação dos discípulos de imediato. Entendeu? Paulo, ele foi abandonado pelos apóstolos. E é muito interessante que eu estou fazendo meu devocional em Atos e realmente, mas eu acredito que nós seríamos os discípulos. Porque você vai ver Atos 9, você vai ver que quando Paulo chegou falando que converteu, o que os discípulos tinham? Ué, mas esse cara estava perseguindo. Não, entendeu? A gente ia pensar também. E nós somos julgados pelo passado, sim, não é verdade? Nós que estamos aqui, nós falamos assim, agora virou crente? Você vai para a igreja? Mas quem que você era antes? Agora você já é profeta? Agora já é profeta? Então continua, pastor. Pastor, quem ouve o chamado, ele pode simplesmente recusar a chamada. Com certeza. Jesus dá vazão para isso na palavra. Ele pode recusar. Agora, por exemplo, hoje eu mudo, amanhã eu não mudo. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Entendeu? O cara que ouve a chamada, ele pode recusar a chamada. Agora, o vocacionado, ele não recusa a chamada. Ainda que ele queira recusar, quando Deus ele quer cumprir o seu propósito, eu acredito que Deus ele vai atrás, como foi atrás de Elias. Elias foi um cara vocacionado para um ministério específico, para um ministério profético. E aí, quando Elias pediu a morte e foi se esconder, Deus foi atrás dele. Só que Deus também, ele deixou muito claro para Elias que foi o seguinte, olha, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram para Baal. Eu estou usando as minhas palavras. Se você não quiser, Elias, você pode morrer aqui agora, mas eu vou levantar um dentro dos 7.000. Porque Elias achou que o ministério estava pautado só nele, né? Entendeu? Deus poderia fazer isso? Poderia. Só que a obra de Deus ainda não tinha sido completa na vida de Elias. Verdade. Eu não sei se as pessoas já ouviram essa palavra, mas é uma palavra de efeito, mas é muito interessante. Uma certa vez, um grande escritor contemporâneo, de mais de 100 anos atrás, Charles Spurgeon, que é considerado os príncipes dos pregadores, ele fala uma coisa interessante, que o escolhido ele não tem escolha. Quando Deus te escolheu para alguma coisa ou para uma vocação, irmão, você pode ser um Jonas, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, você pode pagar passagem para ir para Tarsus, mas você pode ter certeza, não sei como é que você vai voltar para o propósito, mas Deus vai criar meios, tempestades que for possível, para te colocar no rumo certo, porque a obra não é sua, irmão, a obra é dele. Então eu entendo, como o pastor Jonathan está falando aí, que como Charles falou, o escolhido não tem escolha. Se Deus te escolheu para essa obra, irmão, você pode correr, pode estar debaixo da terra. Ela vai ser cumprida no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo para o senhor de Abraão. Olha só para você ver. Antes do nascimento do Isaac, aonde Abraão chegava, ele levantava um altar. Após o nascimento. Depois que Isaac nasceu, Abraão levantou o altar? Não. Quem obriga Abraão a levantar um altar? O próprio Deus. Aí Deus obriga Abraão a levantar um altar e vira para ele assim, agora coloca teu filho lá. Deus queria Isaac morto? Mediante pelo que a gente lemos no final do texto, não. Não. Então Deus não queria Isaac morto. Então o que Deus queria? Que Abraão voltasse a ser quem era antes. Porque a própria palavra fala, né? Que
vai lá no Moriá e eu quero seu filho, a quem tu amas. Então, se Deus pede um filho, Abraão ia atrás de Ismael. Sabe, Deus queria Abraão de volta no altar, mano. O vocacionado não tem como fugir de Deus. Deus, ele vai atrás dele. Deus, ele vai atrás. Isso não quer dizer que Deus, ele está fazendo acepção. Não, é porque existem responsabilidades que Deus vai atribuir a pessoas específicas. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem aqui a irmã Aline e o irmão Rafael. O senhor é pastor, consagrado diante da humanidade como pastor. Todo mundo te vê como pastor Venâncio. Pastor Venâncio. A palavra pastor, ela já tem um peso, sim ou não? Demais. Já tem um peso. Para o reino de Deus, ela também já tem um peso, correto? Você é um líder espiritual. No dia do juízo, no dia do julgamento, o julgamento que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai fazer a você, vai ser o mesmo que ele vai fazer por Rafa e para Aline? Não, porque a própria Bíblia fala que aqueles que ensinam serão julgados com mais rigor. A Bíblia ela é tão completa, varão, que ela diz assim, olha, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Tá certo? Só que aí Tiago vai falar assim, olha, se você tá querendo ser mestre, não peça isso não, porque o juízo vai ser maior. Me fala agora o versículo que fala em Tiago sobre essa passagem, mas ele está dizendo que se você quer ser mestre, se você quer ser um líder, não faça isso não, porque vai ser maior o juízo. O julgamento vai ser maior. O julgamento vai ser diferente para o Senhor, para nós que somos pastores, para os demais irmãos da igreja, o julgamento de Deus para ele vai ser diferente. Não vai ser na mesma medida, varão. E vai um adentro, né? Não é uma questão igual alguns pastores meio 22 aí, usando o vocabulário popular, vulgo. Tem pastor que é doido, só. Tem pastor que acha que ele é o Espírito Santo, varão. Estou falando sério. Sabe o que eu já ouvi nessa caminhada cristã minha? Sabe o que eu já ouvi? Ô pastor, vou te fazer uma pergunta aqui agora. Você responde por um crime de alguém? Não? Você não pode ser preso por alguém? Não, lógico que não, né? Quem é doido de falar assim, não, vou ser preso por alguém aqui? Eu já vi pastor, membros de igreja chegarem em mim, eu já convivi com isso também. Chega e fala assim, não, eu tenho que tomar cuidado, que o pastor falou que meu sangue está nas costas dele. Pelo amor de Deus, irmão. Para de colocar seu pastor na cruz e tirar Jesus de lá, ué. Você está entendendo? O pastor foi bem categórico em falar. A Bíblia fala assim, que o sangue será nas costas de alguém. Não, a Bíblia fala, cada um será julgado segundo as suas obras. E qual que era a obra de um pastor? A obra de um pastor é o quê? Ele é um ensinador, ele é um cuidador, não de nada para ele, de algo para Jesus. Então a conta vai chegar, não vai? Então para de achar que seu pastor é seu Deus, irmão. Não, a Bíblia fala, há um só Deus. Amém? Um só mediador entre os homens. Entendeu? Isso é questão de ler. Irmãos, pelo amor de Deus, leiam a Bíblia. Essa passagem que as pessoas citam, o sangue vai correr na sua mão, leia Ezequiel capítulo de número 3, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado, é Ezequiel capítulo 3. Deus está explicando o porquê o sangue vai correr na mão dele se ele não fizer tal ordem específica dada por Deus. Ó, se eu te mandar falar e eles tropeçarem e você não falar, aí sim o sangue de Deus vai correr na sua mão. Então isso está inserido em um ministério profético, em um ato profético, em questão de ser profeta. É só ler a Bíblia, irmão. Você não precisa ficar preso a um sistema religioso. E outra Entendeu? coisa, né, pastor? É bom você ter falado isso aí. Bom, a gente temos que entender os períodos bíblicos. Ali Sim. era o Espírito de Deus em um homem para uma nação. Justamente. Não o Espírito de Deus em todo mundo. Você quer jogar a responsabilidade na pessoa. Mas não é nem a igreja que joga. É pastores que jogam a responsabilidade nas costas dele. Como se fosse aqui, ó, minha obrigação com você, se eu não fazer, Deus vai me punir. Ô irmão, então já que a salvação é por aquilo que você faz, então pelo amor de Deus, não prega Jesus não. Escreve um livro, isso aqui vai lá dentro, viu? Vai lá dentro. Escreve um livro com seu nome, separa em capítulos, em versículos e fala assim, ó, faz igual os mormons, é melhor. Um segundo evangelho, melhor. Porque se for assim, então, irmãos, então o sangue de Judas vai correr na mão dos 11 apóstolos. Nó, profético, você vai dar corte, hein? Fala aí, pastor. Vai essa bomba aí agora. Porque se for assim, então, o sangue de Judas vai correr na mão dos 11 apóstolos, porque os 11 sabiam que Judas era traidor. João vai pincelar várias vezes, né? Entendeu? Judas não estava pensando nisso, estava pensando no dinheiro. Poxa,
Então, irmão, em nome de Jesus, o que eu peço com carinho, mas ao mesmo tempo também com raiva. Por quê? É só ler a Bíblia, meu querido. Por que muitas pessoas são enganadas? Porque elas não leem as Escrituras, sabe? Não leem as Escrituras. E aí fica refém de doutrina. A doutrina que te liberta é a Bíblia. Agora, a doutrina que te escraviza é a do homem. Aí você escolhe qual que você quer servir. Continuando, pastor, sobre a questão de quais são os sinais, por exemplo, Jeremias, Deus diz para ele que ele foi escolhido desde o ventre. Chegou um determinado momento no período do ministério de Jeremias que ele pediu a morte também. Verdade. Ele diz no capítulo 20, do verso 9 ao 14, eu não vou mais pregar no nome do Senhor. Só que aí, ao mesmo tempo que ele disse que ele não ia pregar mais, ele diz assim, mas há um fogo correndo dentro de mim, Forte. que me impede de desistir, de parar. Então, assim, existe ministério específico. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não faz acepção de pessoas para salvar, mas Deus, ele separa pessoas específicas para ministérios específicos. Amém. Separa. Olha só, Saul, ele era rei, ele não era sacerdote. Saul, ele era rei, ele não era profeta. Saul, ele quis ser rei, sacerdote e profeta. E levita, porque ele quis sacrificar. Aí qual foi a ordem de Deus? Saul disse, eu vou ser sacerdote. Deus disse para ele em 1 Samuel 3,8, se você fizer, eu vou rasgar o teu reino. Se você for chamado para ser rei, seja rei. Não seja sacerdote. Saul foi chamado para ser rei, não foi chamado para ser sacerdote. Deus, ele faz acepção de pessoas para salvar? Não. Deus, ele foi na casa de Jessé e tinha lá quantos filhos? Eu não me recordo o número. Você recorda o número? Acho que, para ser preciso, acho que Davi tinha junto com ele 8 irmãos. Pois é, 8. Chegou lá, Samuel fazendo aquela separação, Deus disse para ele, não é nenhum desses aí, o que eu quero tá lá fora. Manda chamar o menino. Chamaram o menino. Saul consagrou ele. Não, Samuel. Samuel consagrou ele. Ele ainda é menino. Davi ainda ia passar pelo processo para se tornar. Ele foi ungido, mas ainda não se tornou rei. Havia um processo ainda para ele se tornar. Isso não impedia dos irmãos dele serem pessoas que pudessem compor o reinado junto com Davi. Verdade. Mas eles não quiseram isso. Tiveram inveja dele. Sabe? Tramaram contra ele. Ficaram a favor de Saul quando Saul queria matar ele. Então, assim, Deus, ele tem a forma dele de trabalhar. Uzias disse, em 2 Crônicas 26, eu vou ser sacerdote. O que Deus fez? Deixou ele leproso. Pastor, tem homens que têm mão suja para tocar naquilo que é santo. Cara. Forte. Deus, ele conhece o coração. Muito interessante. Entendeu? Se Deus está permitindo Saul ser rei, está permitindo Uzias ser rei, é porque Deus sabe que ele só serve para ser rei. Ele não serve para ser sacerdote. Ele não serve para ser pastor. Ele não serve para ser evangelista. Porque se ele for, ele vai ser um fracasso. E aí é pior. E a intenção de Deus não é punir para condenação. É salvar. Então, talvez, tem pessoas que estão sendo levantadas para ser uma coisa e ela está buscando a sua própria condenação. Verdade. Porque não foi Deus que selecionou ela para aquilo. Ela está querendo ser por obrigação, por imposição, por status, por título. E muitas coisas faltaram para a gente para a terceira pauta, que é a questão seguinte, pastor. O que eu falei num podcast atrás, isso é uma palavra do Billy Graham. Se Deus te chamou para ser um pastor, para ser um diácono, não se rebaixa a ser um pastor. Então, eu vejo muito também a motivação do seu coração. Porque se a pessoa ela foi chamada, mas o chamado dela, a vocação que ela acredita que ela tem, é para a glória dela, é igual Saul. Vai ter um reino em crescimento, mas uma rejeição de Deus. Amém? Pastor, para a terceira pergunta, que é muito aquecido no nosso meio, é uma pergunta que vai ser um pouco meio conflitante. Sabemos que nós temos que trabalhar com as nossas crianças,
com os nossos jovens, com nossos filhos. Nós temos que trabalhar com os que estão iniciando a caminhada, porque alguém pavimentou para que o caminho continue sendo plano para que a volta do Senhor venha. E sabemos que hoje em dia, nada contra, mas hoje em dia tem muitas pessoas que estão usando os nossos jovens, nossas crianças, para um show business e não para uma chamada, como de Samuel. E é uma pergunta até um pouco conflitante, porque eu não estou falando que uma criança não deve fazer a obra de Deus, porque o reino de Deus já é delas. Mas qual o grau de responsabilidade que essa criança tem que ser para que você entenda que ela é vocacionada? Porque se eu aponto com a criança é pastor e ela morre no tráfico, a minha profecia é da carne. Se eu aponto que uma criança ela tem a responsabilidade de dirigir pessoas, eu estou tirando o tempo dela. Então essa pergunta: existe uma idade certa para atender o chamado e a vocação em Deus? Boa pergunta. Glória a Deus. Então, não existe idade certa, mas para exercer a vocação, com certeza ela vai passar por um processo, né? Vai passar por um processo de capacitação, um acompanhamento. O pastor Venâncio, o problema hoje, eu acredito que isso aqui vai virar um corte. O problema hoje é que nós temos líderes que apenas lidera de longe e não de perto. E quando nós temos liderança que lidera de longe, a probabilidade dos seus liderados caírem é muito grande. Porque hoje o amor dos líderes ele já se esfriou há muito tempo. O líder ele não tem mais aquela preocupação de acompanhamento. Por exemplo, talvez o senhor já vivesse histórias em que o pastor ele investiu em uma pessoa. O senhor mesmo já falou sobre isso, sobre o irmão Ricardo. É Ricardo o nome dele? Não me lembro da história. Que ele ia pro monte com o senhor, mas tinha um vício e tal. Maurício. Ele teve no cu de João lá pregando. O senhor insistiu nele. O senhor acreditava que Deus transformaria a vida dele. E Deus transformou e hoje é um homem de Deus que dirige um ministério e para a glória do Senhor está lá fazendo um trabalho lindo para o Senhor lá. Então assim, só que hoje especificadamente hoje, nós não temos isso mais. Bom, eu não estou generalizando, eu estou falando dentro da geografia que eu vivo. Dificilmente nós vamos ter hoje um líder que vai acompanhar alguém. Por exemplo, eu sei que a minha filha de 15 anos, ela tem um dom, Deus já me mostrou que ela é diferenciada, que ela domina a palavra, e eu preciso trabalhar isso nela. Então, como é que eu vou trabalhar? Eu vou acompanhar ela, eu vou dando atividades para ela em relação à Bíblia, eu vou mostrando para ela algumas coisas acerca da teologia, e o interesse dela vai despertando ainda mais a vocação dela. Forte. Porque todo vocacionado ele é interessado, irmão. Todo vocacionado é interessado. Aquele que se diz vocacionado, mas não tem interesse, é um preguiçoso querendo, se apoiar às custas dos outros. Querendo levar vantagem e mérito para si próprio, de alguma coisa. Então, assim, a criança, ela precisa de um acompanhamento. Não existe idade certa. Jesus mesmo, quando começou a exercer seu ministério, visivelmente, para as pessoas foi depois do batismo, com 30 anos. Mas como criança ele já ministrava no templo. O pastor me trouxe até a lembrança de 1 Coríntios 13. O apóstolo Paulo, quando vai falar uma galeria do amor, ele fala, então, ele fala assim, quando eu era menino, eu pensava igual menino. Exatamente. Eu pensava coisa de meninos, fazia coisa de meninos, agora eu cresci. Sabe o que eu acho que é uma covardia com a internet? É você pegar, igual tinha uma jovem aí que usava smartphones, que me falha a memória do nome dela, usava smartphone, uma dinâmica para pregar a palavra de Deus. Eu não estou aqui generalizando se ela está pregando certo ou errado, porque eu nunca parei para ouvir uma mensagem dela. Mas eu nunca parei para ouvir. Mas é uma coisa que me preocupa. Mas é até bom o senhor não parar. É uma coisa que me preocupa. Como é que você vai cobrar da menina uma questão, uma responsabilidade bíblica,
sendo que ela não tem, talvez, estrutura para aquilo. E ela é pastora. Ela é pastora? Ela é. Então, mas, tipo, eu acredito, pastor, que nesse critério, lembra que o senhor citou o texto que será tratado com mais rigor o julgamento que ensina? Sim. Então, quem está errado não é essa menina. É quem consagrou ela. É quem está usando ela para mídia. Sim. Ah, mas ela foi direcionada por Deus, ela é usada por Deus. Irmãos, você tem que separar o que é usado por Deus, o que é ser usado pelo dom de Deus e o que é prestar conta com Deus, irmão. É totalmente diferente. Eu já expliquei isso aqui no podcast. Você usar o nome de Deus é você usar um poder que você tem, igual você usa a energia da CEMIG, mas a conta da CEMIG não tem nada a ver com a energia que você usa. A conta é a prestação que você paga. A energia é algo que é disponível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje eu vejo muitos meninos, nada contra, gente, nada contra, mas eu vejo muitos meninos subindo no altar para falar de Deus. Menino, pode ser até não estou falando nem de idade, pode ser pessoa até velha, mas meninos na fé, subindo no altar para falar sobre Deus, mas não tem ainda um amparo. É como se fosse pegasse uma criança e desse um veículo na mão dela e falar assim, pode ir sozinho. A tendência daquilo ali no futuro dar errado é grande. Sim. Então vamos tentar trabalhar certo com os vocacionados que estão sobre nós, né, pastor? Amém. Em nome de Jesus. Lembrando que Davi foi ungido, né? Com 17 anos, assumiu o reinado com 30. José teve um sonho com 17, assumiu o trono lá com o governo com 30. Josué, varão. Outro, Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram levados lá para a Babilônia, jovens, sim, mas eles foram ali testados aos dons de Deus, até para um rei pagão, para chegar ao patamar de ministros. O que eu quero te dizer? Não é a idade, porque segundo a liturgia judaica, um sacerdote só pode assumir seu ministério com 30 anos. Sim. Entendeu? Mas não é a idade, é o preparo. Mas com 6 anos ele tem que participar do Tem que já estar lá. Ele tem que já estar lá sendo preparado para aquilo. E sabe uma coisa, pastor? Eu até fiz uma anotação que é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Aquilo que te incomoda revela para o que você foi vocacionado. Por exemplo, obviamente que no tempo do Antigo Testamento, por exemplo, em Israel hoje, a partir dos 6 anos de idade, a criança ela tem que participar para conhecer as 613 leis e tal, e entre outras coisas lá, para poder futuramente exercer o ministério aos 30. Foi assim com Ezequiel. Ezequiel, quando ele pensou que ele ia exercer o sacerdócio, ele foi levado cativo para Babilônia para ser profeta. Eu tenho uma mensagem dessa quando Deus destrói seus sonhos. Justamente. Entendeu? Então, ele pensava que ele ia ser uma coisa e acabou se tornando outra. E que se tornou ainda fundamental para o tempo que Israel vivia. Você entende? A dor, o pecado do povo incomodava os profetas que Deus levantava, mano. Por exemplo, Jeremias, ele se sentia incomodado ao ver Israel profanando o altar do Senhor. E as pessoas, elas até esquecem do que a palavra pregador quer extrair, né? A palavra pregador quer dizer aquele que prega em momentos de dores. Entendeu? Então, assim, quando você sente aquilo, é porque você foi vocacionado para aquilo. É igual assim, poxa, eu não tô aguentando mais essas ministrações hereges, esses caras ensinando tudo errado. Aquilo ali já é queimando dentro de você a vocação ministerial para o ministério da palavra. Sabe? E aí o que você vai fazer? Você vai ler a Bíblia. Irmão, eu nunca imaginei me tornar um pregador da palavra de Deus. Irmãos, eu nunca me imaginei me tornar um pregador da palavra de Deus. Eu vou contar um testemunho para vocês. Por pouco eu não viro judeu. Fui trabalhar em Conselheiro Lafayette, conheci um judeu lá. E o cara virou minha cabeça, irmão, que eu cheguei em casa, eu falei, meu pastor tá todo errado. Com talite já. Eu já queria comprar. Sério. O que, pá? Eu falei assim, eu cheguei aqui e falei, amor, falei com a minha esposa assim, falei, amor, o meu pastor tá todo errado. Começou a ver onde que tem cordeiro pra comprar, pra sacrificar. Bispo Edson, um abraço. Falei assim, ele tá todo errado, porque ele tá me ensinando tudo errado. O nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua HaMashiach.
E por aí vai, e eu falei com ele, eu falei assim, bispo, eu falei assim, na época ele era pastor, eu falei, pastor, o senhor tá me ensinando tudo errado, porque o judeu falou assim, falou assado e tal. Ele falou, não, vem cá que eu vou te mostrar na Bíblia. E foi me falando. Ali nasceu o interesse no meu coração de conhecer a palavra de Deus, porque eu não conhecia. Eu fiquei 1 ano, irmãos, subindo todo sábado, 2 horas da tarde, para a casa do meu antigo pastor, e de 2 às 5 nós estudava a palavra de Deus. Um dia eu vou contar também por que eu não vou falar que eu sou um pregador, porque eu preciso aprender muito. Mas o que me despertou o interesse da palavra foi uma revolta também. Mas vamos lá, pastor, para as nossas 2 últimas perguntas, porque esse assunto é muito bom. Define para mim o que é uma pessoa chamada. Eita glória. Glória a Jesus. Bom, vamos lá. Bom, fiz umas anotações aqui, que são, eu devo ter uns 3 cadernos em casa. O pastor John é a única pessoa da face da terra que tem um grupo que só tem ele. Ele mesmo manda para ele mesmo as frases. É isso mesmo. Tá vendo? Então, pastor, definir uma pessoa chamada, bom, eu quero citar aqui algumas coisas. Por exemplo, primeiro, ninguém pode ter uma vocação sem antes atender o chamado geral, sem antes atender o chamado da salvação. Ninguém é vocacionado sem ser salvo. Para você exercer uma vocação, primeiro você tem que atender o chamado da salvação. Primeiro você crê em Jesus, você aceita Cristo como seu único suficiente Salvador, você tem seu nome escrito no livro da vida, você é um salvo em Jesus, e aí sim você começa então a desencadear aí um propósito no reino de Deus. E para mim começa aqui. Agora, para que isso continue, por exemplo, a gerar na pessoa, você vem a Deus primeiro, para depois Deus enviar você. Se achega até o Senhor, conhece o Senhor, relaciona com Deus. Justamente. Eu começo a definir pessoas assim. O interesse dela pelas coisas de Deus vai revelar a vocação dela. Isso é verdade. Entende? Então, assim, nós venhamos a Deus porque Deus nos salvou. E aí Deus, então, vai nos enviar para uma missão. Tá certo? Ser enviado por Deus é ser separado. E aí a gente tem os ministérios. Tá certo? Tem os diáconos, tem os evangelistas, tem os mestres e tal. Só que cada vez mais que uma pessoa ela está envolvida com Deus, cada vez mais a gente vê o ministério dela dando fruto. Porque é assim que você reconhece o ministério de alguém, através dos frutos que ele gera. Por exemplo, o senhor é pastor lá da Ebenezer. Nunca passou pela sua cabeça pastorear uma igreja. Não passa na minha cabeça até hoje ser pastor. Justamente. Entendeu? Porque a gente, você já viu que quando nós não queremos algo, nós acaba, sabe, vivendo aquilo. E o título, ele vai em desce muito homem, né? Então, tipo assim, eu tô sendo sincero aqui, irmão, sou sem modesto, não. Eu me identifico muito com João Batista quando ele fala que ele não é digno de desatar as sandálias de Jesus. Então, quando a gente entendemos o que é ser um pastor, e você vai para a linha do bom pastor, você vai ver que realmente a gente somos auxiliares de Jesus. Sim. Porque falar que a gente somos é um peso de responsabilidade maior do que já é posta na nossa chamada. Nossa. Entendeu? Varão, olha só. Eu vou dar exemplos aqui de definição de uma pessoa, tá certo? Vocacionada. Olha, de uma pessoa chamada. Então, só para a gente ganhar tempo, porque um assunto disfunde com o outro, a outra pergunta emenda com essa. Sim. Então, vamos lá, é o seguinte, a pergunta é essa, define para mim uma pessoa chamada e define para mim a última pergunta da pauta, uma pessoa vocacionada. Aí dá para o senhor fazer um paralelo, para a gente fazer um resumo por causa do tempo,
do que é uma e outra. Amém. Tá bom? Bora lá. A pessoa chamada, irmão, é aquela que atendeu o chamado da salvação. Ela veio até Deus. E ali ela queima no seu coração, ela quer estar com Jesus, ela quer estar na igreja, ela quer estar ali adorando ao Senhor, mas ela não quer compromisso com a obra. Eu conheço pessoas que elas são salvas em Jesus, elas são frequentes em cultos, mas ela não quer compromisso direto com a obra de Deus. Não quer. Ela não quer título, ela não quer nada, mas é uma pessoa que sempre vai estar disponível. Eu conheço pessoas que estão disponíveis. Por exemplo, se você precisar de alguma coisa, de alguma forma ela vai contribuir. Uma pessoa chamada, para mim, é aquela que atende ao chamado da salvação. Então, você pode estar inserido em um ambiente com 200 pessoas e 150 delas vão ser salvas porque elas atenderam o chamado da salvação. Elas foram chamadas através da palavra. O Espírito Santo encontrou brecha no coração, colidiu com o coração delas, elas se converteram a Cristo. Elas têm o Espírito Santo. E é uma coisa até contraditória, né, varão? Porque como você pode ter o Espírito Santo e não desejar fazer algo para a obra de Deus? Verdade. Entende? Então, assim, e no momento, eu não tenho nem resposta para isso. Como que pode uma pessoa ter o Espírito Santo e ela não querer fazer nada? Como um servo não quer servir. Entendeu? É difícil. Vão ser salvos? Vai. Porque é dom de Deus. Entendeu? Vai ser salvo. Agora, o vocacionado, irmão, definir uma pessoa vocacionada aí já é diferente. Aí a gente tem N exemplos, sabe? Vou dar um exemplo aqui de um cara que foi chamado, mas por pouco ele não deixa de ser um vocacionado. João Marcos. Lembra? Porque João Marcos ele foi pivô de um desentendimento entre Barnabé e Paulo, por conta de uma viagem missionária. Claro, a Bíblia não vai especificar o que aconteceu dentro do problema. A gente sabe que João Marcos ele se recusou a ir para uma viagem missionária. E Paulo falou assim, olha, Barnabé, é o seguinte, eu não quero João Marcos. Não quero ele. E, inclusive, se você foi a bem, depois ele foi com Pedro. Entendeu? Aí, o que acontece? Aí Paulo pega Silas e vai para Filipos e Barnabé pega João Marcos e volta para Jerusalém. Por pouco, o João Marcos, ele não é só aquele que foi chamado. Só que aí, quando a gente lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, principalmente no capítulo 4, ele fala assim, olha, aí ele vai e cita Marcos, ele fala assim, quer ver? Cadê? Ele fala que Latoeiro causou-lhe muitos males, que o Senhor retribui segundo as suas obras. Aí ele pede que Timóteo se guarde também dele, porque ele resistiu muito às suas palavras. Aí ele diz, olha, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Paulo orando e falando, ele dizendo assim, o Senhor me livrará de toda má obra e guardará-me para o seu reino celestial. Aí ele vai saudar Priscila, Áquila, Onesíforo. Ele vai falar também de João Marcos, quando ele fala assim, que João Marcos seria muito útil para a obra que ele estava realizando em Éfeso. Ele diz para Timóteo trazer João Marcos com ele para aquela realização daquela obra. Então, se depois ele se torna um vocacionado, sabe? Tem pessoas, irmãos, que a vocação ela precisa acontecer através de um despertamento. E tanto que o evangelho de Marcos é ele, né? Que alguns falam que é Pedro que cita para ele escrever. Né? Outros já dizem que foi ele mesmo que escreveu. Mas só que ele não andou com Jesus. Nem ele, nem Lucas. E o evangelho é uma biografia de Cristo. Justamente. Então, assim, agora, a pessoa vocacionada, por exemplo, em Êxodo 3, Moisés, ele veio ter com Deus para depois ele ser enviado por Deus para o Egito. Em 1 Samuel 3, Samuel primeiro foi ter com Deus no quarto para depois
ser profeta, juiz e sacerdote. Eles atenderam o chamado da salvação e aí foi desencadeando o ministério específico que Deus queria ter com eles. Isaías 6, primeiro ele teve um encontro com Deus no templo, para depois ele cumprir o ID. Em Marcos 3, primeiro os discípulos vieram a Jesus, salvação, para depois serem enviados por Jesus. Atos 9, Paulo teve encontro com Jesus para depois ser enviado como escolhido, como vaso escolhido. Então, antes de obedecer o ide por todo o mundo, temos que obedecer o vinde a mim. Então, o vocacionado, ele atende primeiro o chamado da vocação. E aí, ele começa, então, a ser trabalhado e a ser inserido dentro daquilo que Deus tem para ele. E o vocacionado, pastor, para a gente encerrar, né, e por fim, eu vejo que ele tem que carregar duas coisas: responsabilidade e amar a Deus acima de tudo. Porque no meio da sua vocação tem hora que sua obra vai ter que pôr a fogo entre o que você quer e entre o que Deus quer. Verdade. E quando você faz o que Deus quer, você abre mão do que você deseja. Isso. E eu vejo muitas pessoas que falam: minha vocação é pastorear, mas você não ama almas. As almas estão em segundo plano. Como é que você vai pastorear sendo que você não tem almas em segundo plano? A minha vocação é fazer obra social, mas você vai para a obra social, você faz de qualquer jeito. Verdade. Então, eu acredito que, primeiro passo, ame a Deus acima de todas as coisas. Como se diz, Jesus, isso é lindo demais. Como se diz Agostinho de Hipona, nenhum de seus escritos: ame a Deus acima de tudo e faça o que você quiser. Ué. Aí, quando você ama a Deus acima de tudo, você vai entender: não, isso aqui eu posso fazer? Isso eu não... Porque você vai fazer o quê? Você vai amar a Deus acima de tudo. O que você vai fazer? Entendeu? Então, pastor, nosso tempo explodiu. Eu agradeço uma vez mais por essa entrevista com o senhor. Vai ter mais alguns entrevistados aqui, vai ter mais assuntos pertinentes. E esse assunto de chamados e vocacionados, nós pode até depois abrir para pessoas levantadas e pessoas oferecidas. Sim, não é verdade? Farol, eu tenho uma escrita aqui que eu gostaria muito, por exemplo, de deixar registrado. Duas coisas para a gente poder encerrar aqui. Nós tem alguns minutinhos aí? Tem? Porque, olha só, quando uma pessoa ela não é tratada na salvação, ela acaba se tornando uma hipócrita. Porque todo aquele que não é tratado na salvação, não ouve o chamado para ser regenerado, eles não aceitam ser regenerados, eles acabam pulando o processo e já querendo o púlpito. Por isso que nós temos muitos hipócritas hoje em cima do altar. Nós temos hoje muitos não vocacionados matando pessoas dentro da igreja. Porque quem não é tratado não pode tratar ninguém. Verdade. Entendeu? Um mal transformado, ele não transforma ninguém. Um mal transformado deforma-se. Justamente. E aí, olha só, a vocação, ela é para quem Deus quer. Por exemplo, quem aceitaria Abraão, que negou a sua esposa por 2 vezes como pai da fé? Você aceitaria? Não. Mas aí Deus quis. Olha só, quem escolheria Davi, um mau pai, adúltero, para ser o homem segundo o coração de Deus? Você aceitaria, Barão? Você aceitaria ali? Deus quis. Quem escolheria Pedro, camarada afoito, ignorante, para poder possuir as chaves do reino dos céus? Da entrada, né? Justamente. O cara que foi escolhido para abrir a porta do evangelho para os ímpios no dia de Pentecostes. Você escolheria? Eu não escolheria, mas Deus escolheu. Como é que a vocação ela é direcionada? Ela é específica. Outra coisa, quem escolheria Paulo, irmão? Para ser seu mentor? Como ele mesmo disse, eu sou apóstolo, mestre e pastor. Você escolheria? Eu não escolheria. Deus escolheu ele. E detalhe, né? Um cara que fala: o bem que eu quero fazer eu não faço. Justamente. Mas o mal que eu não quero fazer faço antes. É isso. Irmão, ninguém escolheria você, Rafa. Ninguém escolheria você, pastor Venâncio. Mas Deus te escolheu, varão. Entendeu? Deus te escolheu. Vou dar um exemplo. A vocação ela é no tempo de Deus.
Josué estava com Moisés 40 anos. Ele só foi exercer o seu ministério depois que Moisés morreu e Josué já estava com 80 anos de idade. Ou seja, ele passou 40 anos aprendendo com Moisés como ser um líder para uma nação. E o que dá a entender aí é que ele está inseguro. No Entende? capítulo 1 inteiro. E aí você vê que Deus ele seleciona pessoas específicas. Irmãos, entenda isso. Quem não aprender com Jesus não pode falar de Jesus. Quem não vem a Deus não pode levar ninguém para Deus. Amém? Olha, quem não veio para Jesus também não pode trazer ninguém para Jesus. Se você não se torna um discípulo de Cristo, você também não vai fazer discípulos para Cristo. Forte. Amém? Então, eu acredito que deva ter esclarecido aqui um pouco sobre chamado e vocação, porque hoje está muito bagunçado. Eu tenho certeza que Deus vai colocar a casa dele em ordem, muito forte. Deus abençoe, pastor Jonathan, por esse esclarecimento para os nossos ouvintes. Vai ficar aqui, irmãos, as especificações do Novembro Azul com os convidados que vai vir, as descrições de todos os nossos patrocinadores, os apoiadores da Casa Terapêutica Fonte de Vida, com QR Code também, se você quiser auxiliar. Veio uma demanda até através da produção, eu não tive com o pastor Leonardo essa semana, que o telhado lá da Casa de Recuperação está deficitário. Então, estamos precisando de apoio, porque nesse tempo chuvoso está complicado receber os familiares e ter o culto lá. Então, ajude a qualquer QR Code aqui, amém? Então, se inscreva no canal, deixa o like, vamos alcançar os 200 inscritos. Muito obrigado por estar conosco aqui com o pastor Jonathan, o âncora, uma referência, que o Senhor cada dia vem capacitando ele, amém? No ministério a qual o Senhor tem colocado ele, no nome de Jesus, amém? Nós ficamos por aqui na 1 Samuel 7:12 Cast com esse símbolo, tá? Que irmãos ajudando irmãos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se ame, se valorize. Você é importante para esse canal e importante para Jesus. Um abraço para todos. A paz do Senhor. Até semana que vem. Deus abençoe. Amém. Com Deus.